E aí, pessoal, tudo bem? Preparados para mais um mergulho profundo? Hoje a gente vai se aventurar no mundo da inteligência artificial, mais especificamente no Gemini, o mais novo lançamento da Google que está dando o que falar. Pois é, o Google, né? Sempre com aquela pampa toda, anunciando revoluções tecnológicas a cada esquina. Mas e aí, será que dessa vez a coisa é séria mesmo? É isso que a gente vai descobrir. A internet está cheia de gente comentando, testando, e a gente separou um material bem interessante de um criador de conteúdo que se jogou de cabeça no Gemini para desvendar todos os mistérios. A ideia é ir além do marketing, da propaganda, e entender na prática o que essa nova IA tem de diferente, o que realmente funciona, e se vale a pena você, que está acompanhando a gente, investir seu tempo e energia nessa nova ferramenta. Missão dada é missão cumprida. Bora lá então. E já de cara, esse criador que a gente mencionou, ele comenta, com uma certa ironia, essa superprodução que o Google fez para apresentar o Gemini. Colocaram trilha sonora épica, uns efeitos visuais, para no final das contas ser só mais um vídeo no YouTube. A gente sabe que o Google gosta de um espetáculo, né? Mas vamos com isso dessa. O criador começa falando da interface, que para quem já está acostumado com chatbots e IAs de conversação, não tem muito segredo. É aquele esquema clássico. Você digita "Oi, tudo bem?" e aí a te responde com "Tudo ótimo. Como posso te ajudar?" A primeira grande novidade que ele destaca é o Canvas. Você já ouviu falar disso? O Canvas é tipo uma área de trabalho, um espaço extra, onde você pode criar documentos e escrever código ao mesmo tempo em que conversa com a IA. E para testar essa funcionalidade, o criador pediu para o Gemini gerar um texto sobre inteligência artificial e um futuro brilhante para a humanidade. Imagina só. Enquanto ele ia dando as instruções no chat, o texto ia aparecendo magicamente ali do lado no Canvas. Incrível, né? Parece bem prático. Ele tentou mudar o rumo do texto no meio do processo, sabe? Tipo, começar a falar de outro assunto. Mas parece que o Gemini ainda não é tão flexível assim. Ele meio que segue um roteiro pré-definido. Mas pelo menos dá para brincar com o tamanho da fonte, formatar o texto, as coisas básicas. E aí o conteúdo muda quando você altera o tamanho do texto. Pelo que ele testou, não. O Gemini só ajusta o tamanho, a formatação, mas a informação em si permanece a mesma. Legal. Então a gente já tem uma ideia geral do que o Gemini faz, né? Mas o Google fez um monte de promessas, anunciou várias funcionalidades novas. Vamos recapitular os pontos principais. Claro! O grande destaque é a capacidade de gerar textos longos e complexos, com uma qualidade que se aproxima muito da escrita humana. Além disso, ele agora consegue criar documentos, escrever código em diversas linguagens de programação e interagir de forma mais natural e fluida. E o Canvas, claro, que a gente já mencionou. O Canvas parece ser o grande trunfo do Gemini, né? E depois dessa primeira análise, o criador resolveu se aprofundar nos testes. E ele pareceu bem impressionado com o que viu. Ele usa a expressão impressionado com a evolução. Ele realmente sentiu que o Gemini deu um salto de qualidade em relação à versão anterior. Ele até listou alguns pontos fortes que chamam a atenção no Gemini 1.5 Pro. Interessante. E quais seriam esses pontos fortes? Um deles é a geração de conteúdo multimodal. Em outras palavras, o Gemini não se limita apenas a texto. Ele consegue integrar texto, código, imagens, áudio e vídeo em um único lugar. Nossa, isso é revolucionário. Imagina o potencial disso para quem trabalha com produção de conteúdo. Exato. Economia de tempo, de recursos e uma infinidade de possibilidades criativas. Outro ponto forte que ele destaca são as respostas mais precisas e relevantes. O Gemini agora consegue entender melhor o contexto das perguntas graças a um sistema de raciocínio mais avançado. Faz sentido. Ninguém merece receber respostas genéricas ou que não tem nada a ver com o que você perguntou. Sem dúvida. E a integração com o ecossistema Google também é um ponto positivo. O Gemini se conecta perfeitamente com o Gmail, Docs, Sheets, tudo que a gente já usa no dia a dia. É verdade. Para quem já está acostumado com o Google, essa integração facilita muito a vida. E claro, ele não podia deixar de mencionar o modo Canvas, né? Sim, ele reforça como o Canvas é útil para quem programa, para quem precisa criar relatórios, apresentações, qualquer coisa que envolva texto e código ao mesmo tempo. Mas nem tudo é perfeito, né? Ele também apontou alguns pontos fracos do Gemini. E um deles me deixou um pouco preocupado por ser algo que impacta diretamente a gente aqui no Brasil. A questão da linguagem natural limitada em português. Apesar de todos os avanços, o Gemini ainda tem dificuldades em entender as nuances da nossa língua, principalmente gírias, expressões idiomáticas, regionalismos. A gente sabe que o português brasileiro é cheio de pegadinhas, né? As IAs ainda não conseguiram dominar totalmente a nossa malemolência. Exato, e isso pode gerar respostas sem sentido ou que não se encaixam no contexto. A gente tem que ficar atento a isso. E quais outros pontos fracos ele mencionou? A personalização limitada também foi um problema.
O Gemini ainda não oferece muitas opções para você customizar a ferramenta, adaptar às suas necessidades específicas. E a questão da privacidade. Teve alguma novidade nesse sentido? Sim, ele levanta a bola da polêmica do histórico de buscas. O Gemini usa seu histórico de pesquisas para te dar respostas mais personalizadas, o que para alguns pode soar como invasão de privacidade. Esse debate sobre privacidade e coleta de dados nunca tem fim, né? Pois é. Mas enfim, deixando as polêmicas de lado, ele também destacou algumas funcionalidades extras que valem a pena a gente conhecer. Sim. Ele volta a falar do Canvas, reforçando a praticidade da ferramenta, e menciona os avanços na capacidade de gerar texto. Agora, o Gemini consegue criar textos mais longos, mais detalhados, com diferentes níveis de formalidade. E para quem trabalha com dados, ele também oferece a funcionalidade de gerar gráficos, né? Isso mesmo. Você coloca os dados e o Gemini te entrega gráficos prontos para usar em apresentações, relatórios, o que você precisar. E a cereja do bolo. A possibilidade de gerar um podcast a partir de um texto. Já pensou? Essa funcionalidade tem um potencial enorme. Mas para a gente ver tudo isso funcionando na prática, o criador que a gente está acompanhando, ele mostra os testes feitos pelo Bob do canal durante o mês de acesso gratuito ao Gemini. Que legal. Yeah. E o que o Bob testou? Ele fez de tudo um pouco. Gerou texto sobre IA, usou o Canvas para criar documentos e código ao mesmo tempo, e até conseguiu criar um jogo de Tetris em HTML, CSS e JavaScript, usando o Gemini. Um Tetris feito por IA, que maneiro. Mas o teste mais importante pra gente, considerando essa questão da língua portuguesa, foi a tentativa de gerar um podcast a partir de um texto em português. Certo. Exatamente. E o resultado foi, no mínimo, curioso. O áudio gerado pelo Gemini foi em inglês. Eita, sinal de que ainda tem muito chão pela frente para IA dominar o português brasileiro, né? Com certeza. Essa é uma área que precisa de mais desenvolvimento, mais investimento. Qual foi a conclusão do Bob do canal depois desse mês de testes intensivos? No geral, ele se mostrou bem impressionado com o potencial do Gemini. Mas ele reforçou as críticas em relação à compreensão da linguagem natural em português e a questão da privacidade. Parece que o Gemini ainda é uma caixinha de surpresas, né? E para finalizar, o vídeo que a gente usou como base termina com uma pergunta para a galera que está assistindo. E você, o que achou das novidades do Gemini? Já testou a ferramenta? Compartilhe sua opinião nos comentários. A gente também quer saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários o que você achou do Gemini, se já testou, se pretende testar, o que te animou, o que te preocupou. Queremos saber de tudo. Com certeza. A experiência de vocês, usuários, é fundamental para a gente entender o impacto real dessa ferramenta no dia a dia. Bom, acho que depois desse mergulho profundo no Gemini, a gente conseguiu ter uma visão mais completa do que essa nova IA tem a oferecer, né? Vimos as possibilidades incríveis do Canvas, o potencial da geração multimodal de conteúdo, a integração com as ferramentas do Google, que a gente já usa e ama. Mas também vimos que o Gemini ainda precisa evoluir bastante para entender as nuances da língua portuguesa e que a questão da privacidade da coleta de dados continua sendo um ponto de atenção. E aí, pensando justamente nessa dificuldade que a IA ainda demonstra em entender e gerar conteúdo em português brasileiro, principalmente depois do resultado do teste do podcast, fica a pergunta: qual será o futuro da inteligência artificial em áreas criativas aqui no Brasil? Será que ela vai ser uma ferramenta poderosa para turbinar nossa criatividade? Ou será que ainda existem barreiras que impedem uma automação e uma compreensão completas? Fica aí a reflexão para a gente continuar debatendo e explorando esse universo fascinante da IA. É isso aí. E a gente se vê no próximo mergulho. Até lá!